Olá pessoal, estamos de volta aqui com a aula 2, né? No qual nós vamos falar sobre a ferramenta Portugal Studio, tá certo? Bom, nessa aula iremos realizar o download do Portugal Studio, né? Vamos instalar o Portugal Studio em seu computador, conhecer como é que é a ferramenta e os seus tipos de dados e variáveis que nós vamos utilizar durante a disciplina Lógica de Programação. Inicialmente eu já deixei o link aqui para vocês, tá certo? Então vocês podem acessar esse link que está aqui acima e ele vai abrir essa página inicial aqui que você está visualizando. Tem a opção download aqui, né, para você clicar, né, nesse botão download. Ao clicar nesse botão, a gente será redirecionado para esta página. E nessa página a gente vai precisar clicar novamente nesse source code aí, zip, né? Para baixar o zip da ferramenta Portugal Studio, né? Então são dois passos bem simples, bem intuitivo, tá bem explicado aqui, não tem erro, né? Para você baixar. E ainda deixei uma outra opção, né? Que está aí na sua área do aluno, né? Na aula 2 tem aí o link para o download, que vai ser esse link direto. Então eu até sugiro que vocês cliquem nesse link para você baixar somente o executável do Portugal Studio, né? Fica até mais simples e mais fácil de você achar o arquivo e instalar. Então eu acho melhor vocês clicarem nesse link do slide ou no link da sua área de aluno que tem lá download do Portugal Studio, ok? Bom, feito isso, pessoal, vai aparecer um arquivo com esse nome aqui, PS 2.5 Windows, né? E ele é super simples de instalar, né? É como qualquer outro programa que deve ser instalado no Windows, ele vai dar um assistente que vai facilitar. Você vai clicar em avançar, vai aceitar os termos e vai avançando até ele de fato ser instalado, tá certo? E agora nós vamos. Aqui ele deu esse erro porque eu já tenho ele instalado, né? Eu vou abortar aqui, né? Mas na máquina de vocês ele vai instalar normalmente, tá certo? Bom, pessoal, existe também um outro link direto, né? Que está disponível também na sua área de aluno aí. E está disponível também aqui no slide, né? Que aí você clicou nesse link, ele vai fazer o download direto do executável do Portugal Studio, ok? Bom, tendo o download já realizado, esse aqui é o executável. Ele vem com essa versão aqui, PS 2.5 Windows, né? No qual a gente vai instalar. Essa instalação, pessoal, em alguns Windows pode dar problema, né? Algumas bibliotecas que ele traz fica dando problema, mas não impede que a gente instale o Portugal Studio, certo? Primeiro a gente clica em avançar, chega aqui para aceitar os termos de acordo, né? E vai avançando até ele instalar. Ele vai dar alguns errinhos aqui, com falha em relação às bibliotecas, né? Mas não se preocupem se acontecer isso na descompactação, né? Aqui ele não deu
problema. Mas se desse algum tipo de problema, você instalação do Portugal Studio, né? A instalação ela é rápida, né? Já finalizei aqui. E agora eu vou lá e pesquiso ele por aqui, Portugal Studio. Cliquei, vai abrir aqui o Portugal Studio agora, né? Ele faz esse processamento, pronto. Esta é a tela do Portugal Studio, pessoal. Vou fechar essa telinha aqui de dica, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês é que esta ferramenta, além de ser bem fácil de ser utilizada, ela traz alguns elementos que ajudam muito para quem está iniciando agora, né? Vários exemplos aqui a gente vai achar, né? A gente não vai entrar agora nesses exemplos, mas muito desses exemplos aqui a gente pode utilizar durante a disciplina lógica de programação. Então, nesse primeiro link a gente vai clicar aqui, é onde começa o nosso programa, né? Lembra que a gente viu lá uma descrição narrativa, um exercício que vocês fizeram escrevendo, né? Algo não executável, como trocar o pneu de um carro, fazer um brigadeiro, ligar para um amigo, né? Trocar uma lâmpada. Então, tudo aquilo ali era abordagem, descrição narrativa. Vimos também que existia o fluxograma, né, para a gente descrever, de fato, o fluxo de passos, né, de uma forma gráfica. E tinha um pseudocódigo no qual a gente vai começar agora, de fato, a trabalhar, né? E essa ferramenta vai executar o nosso pseudocódigo para poder de fato mostrar e resolver os problemas com os algoritmos que a gente vai escrevendo, tá certo? Vou voltar aqui para a tela inicial ainda, né? Clicamos aqui para abrir a tela para a gente começar a criar o nosso pseudocódigo. A gente vai voltar aqui ainda, mas eu queria mostrar outras coisas. Aqui é uma tela de ajuda, pessoal. Essa tela de ajuda tem diversos tópicos, certo? Como declarações de constante, função, matriz, variáveis, vetor. Tudo isso aqui, pessoal, a gente vai ver no nosso curso, na nossa disciplina, tá certo? E aqui, se vocês quiserem ver exemplos do que fazer em cada um desse tipo, cada um dessas categorias aqui, vocês na ferramenta tem essa opção, né? Então ela já traz tudo bem detalhado aqui, ó, vem explicando aqui que aqui são as declarações de variáveis locais, constantes locais, estruturas de controle, vão estar tudo aqui dentro da função, né? Início, no caso. E aqui, se quiser adicionar alguma biblioteca, né? Que a gente não vai precisar utilizar bibliotecas, já que o curso, já que a disciplina de lógica, ela é introdutória, né? Não é avançada, tá certo? Mas a ferramenta Portugal Studio vai dar essa possibilidade de vocês começarem a descobrir novas coisas, né? Tem também uma série de videoaulas, né, que ele vai redirecionar aqui para Olá, meu nome é o Roberto. YouTube, Obrigado por se né? interessar no E Portugal aqui Studio. Nossa ideia é vai ter didática para ensino e diversas, aprendizagem de né, programação. diversas aulas referentes ao uso da ferramenta, né? Não vamos falar de bibliotecas, porque eu já acabei de dizer que nós não vamos utilizar as bibliotecas do Portugal Studio, né? Então, além de instalar essa aula, pessoal, além de instalar o Portugal Studio, a gente vai conhecer alguns tipos de variáveis, tá certo? Então, se eu voltar para aqui, a gente vai voltar para cá já já. Deixa eu voltar para o meu slide aqui, né? Deixa eu voltar para o meu slide. Eu fechei, né? Que bom.
Bom, deixa eu voltar para o meu slide agora, certo? Para a gente falar um pouco sobre os tipos primitivos, né? O que são os tipos primitivos? São os tipos básicos de informação dos algoritmos, né? E os tipos primitivos, pessoal, são, para o Portugal Studio, são esses 5 tipos aí abaixo, né? Que a gente vai descobrir o que cada um faz e qual a função. O primeiro tipo primitivo é o inteiro, que é a informação pertencente ao conjunto dos números inteiros, relativos, positivo ou negativo, né? Números inteiros não têm casas decimais, pessoal. Então eu vou ter aí números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E vou ter os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai também, né? Já o tipo primitivo real, pessoal, esse já pertence ao conjunto dos números reais. Neste caso, a gente consegue ter informações com casas decimais, tá certo? Então a gente vai poder botar uma nota, por exemplo, 6,5, 7,8, 3,45. Então esse tipo de informação ela vai ser armazenada em variáveis do tipo real, tá certo? Temos também a, o tipo primitivo caractere, que são informações alfanuméricas. O que são alfanuméricas? Eles pegam letras, números e caracteres especiais. Porém, o caractere, pessoal, ele só contém uma única letra, ou um único número, ou um único caractere especial. Eu não posso colocar um nome armazenado em uma variável do tipo caractere, né? Eu tenho que armazenar uma única letra, número ou caractere especial. Então, exemplo, se eu quiser armazenar A ou B, C, D, tudo isso é uma única letra, eu vou conseguir armazenar em uma variável do tipo caractere, né? Mas, professor, se eu quiser colocar um nome, uma frase, como é que eu armazeno isso? Pronto, agora a gente chegou no tipo primitivo cadeia, né, que é uma cadeia de caracteres, né? Então é a mesma coisa, informações alfanumérica, caractere alfabético, numéricos especiais e é uma cadeia de caractere. Como exemplo, meu primeiro contato com Portugal. Então eu consigo armazenar tudo isso aí em uma variável do tipo cadeia, tá certo? E por fim, eu tenho a variável do tipo lógico, né? O tipo primitivo lógico, que são as informações lógicas que admitem apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Então, neste caso aí, eu vou poder só armazenar verdadeiro ou falso, tá certo? Então, temos esses 5 tipos primitivos, pessoal, aqui. Inteiro, que pertence ao conjunto dos inteiros, que eu não posso armazenar números com casas decimais aí, tem que ser números inteiros. Real, aí nesse caso pertence ao conjunto dos números reais, e aí sim eu consigo armazenar números com casas decimais. Caractere, que é o único caractere que eu consigo armazenar. Cadeia, aí é uma cadeia de caractere, então eu posso botar um nome, um endereço, uma frase, qualquer coisa que contenha mais do que um caractere, né? E lógico que é um tipo primitivo que admite apenas dois valores, verdadeiro ou falso, tá certo? Que a gente vai conseguir utilizar tudo isso aí durante o decorrer da disciplina, ok? Bom, existem as constantes também, pessoal.
E o que é que são constantes? Constantes são valores que não vão sofrer variação no decorrer do tempo. Então, se eu quiser declarar uma constante que eu não vá modificar em nenhum momento, né, esse valor dela, então eu vou declarar ela como uma constante e não como uma variável, né? Então, a variável ela tem um tipo, que pode ser um dos 5 tipos que a gente viu agora, né? Inteiro, real, caractere, cadeia, o lógico. E uma constante também pode ter um daqueles 5 tipos. A diferença é que a constante, os valores não são modificados. São valores constantes que você vai utilizar, mas que não vai ser alterado no decorrer do algoritmo, tá certo? Então, alguns exemplos aqui, ó. O valor de π é um valor fixo, né? Que não é alterado, então você pode declarar esse valor como uma constante. A velocidade da luz, por exemplo, também é um valor que não muda. O número 5, se você quiser utilizar esse valor em algum momento, então não muda também. E se de fato você quiser colocar algo não fume, para ninguém modificar isso, também pode ser colocado em uma constante. Então, constantes são valores que não sofrem nenhuma variação no decorrer do tempo. Já as variáveis é diferente das constantes, pessoal. As variáveis são valores que podem sofrer alterações no decorrer do tempo. Então, cotação do dólar. Cotação do dólar muda diariamente, o peso de uma pessoa também, preço da gasolina. Então a gente tem diversas opções aí que podem ser consideradas como valores que sofrem alterações, né? E o que é que são variáveis, pessoal? Variáveis são elementos que vão armazenar informações, né? E vão armazenar informações de que tipo? Desses 5 tipos primitivos que acabamos de ver. Então, se eu quiser armazenar o número 5, ele vai ser do tipo inteiro. Se eu quiser armazenar uma nota 5.5, ele vai ser do tipo real. Se eu quiser armazenar a letra A, é do tipo caractere. Se eu quiser armazenar um nome, é do tipo cadeia. Se eu quiser armazenar verdadeiro ou falso, seria uma variável do tipo lógico, tá certo? Então, constante e variável vão ter um desses 5 tipos primitivos aqui. E variáveis são como gavetas que podem receber diversos tipos de objetos, né? Então, tem os identificadores que são os nomes. Então, para cada variável que eu tenho, pessoal, eu vou ter um nome para ela, né? E isso se chama o identificador dele. Então, são nomes escolhidos para informações variáveis. Deve iniciar por caractere alfabético, né? Então, eu não posso iniciar o nome de uma variável com um número, por exemplo, né? Pode ser seguido por mais caracteres alfabéticos ou numéricos, né? E não devem ser usados caracteres especiais. Então, os identificadores não podem ter caracteres especiais, ok? Então, eu devo iniciar por caractere alfabético, pode ser seguido por mais caracteres alfabéticos ou numéricos, e não deve ser usados caracteres especiais. E a declaração é o processo de reservar e etiquetar gavetas, né? Então, quando eu declaro uma variável, eu estou realizando um processo de reservar e etiquetar gavetas, né? Estou pegando um exemplo aqui, mas vai ficar muito mais fácil quando a gente chegar na ferramenta daqui a pouco para eu mostrar a vocês, né? Como que eu declaro uma variável, tá certo? Bom, então vamos para a ferramenta para a gente aprender a declarar variável. Como falei para vocês, eu clico aqui primeiro em programar, né, para abrir uma opção para poder começar o meu pseudocódigo, e ele vai abrir essa telinha para mim, função início. E aqui eu consigo declarar as minhas variáveis. Então,
lembra de 5 tipos lá? Eu quero declarar uma variável do tipo inteiro. Então, eu boto aqui inteiro. Vou botar aqui o nome da variável, que é o identificador número, né? Então, desta forma, eu declarei uma variável chamada número do tipo inteiro. Se eu quiser declarar uma variável do tipo real, eu boto aqui real, nota. Então, eu declarei uma variável chamada nota do tipo real, né? Se eu quiser declarar uma variável do tipo caractere, vou botar aqui letra. Então, o, o nome da minha variável é letra e ela é do tipo caractere, né? Se eu quiser declarar uma cadeia de caractere, fica aqui cadeia e o nome da minha variável é nome. Então, o primeiro vem o tipo e depois vem o identificador, que é o nome da variável. Ok? Então, eu declarei do tipo cadeia e nome. E aqui, pessoal, por fim, é lógico, né? Que é o tipo lógico que eu vou colocar aqui, decisão. Então, lembra que lógico só pode ter dois valores, verdadeiro ou falso, né? Então, aqui, neste exemplo, eu declarei os 5 tipos primitivos e identifiquei cada uma das variáveis com o nome. Então, a primeira variável, qual é o nome da minha primeira variável? Número. E qual é o tipo? Inteiro. Qual é o nome da minha segunda variável? Nota. E qual é o tipo? Real. Qual é o nome da minha terceira variável? Letra. Qual é o tipo? Caractere. Qual é o nome da minha quarta variável? Nome. Isso aqui poderia ser qualquer outro nome, certo? Vou botar aqui endereço, né? Endereço é o nome da minha variável e é do tipo cadeia. E por fim, a minha última variável, o nome dela é decisão e é do tipo lógico. Essas variáveis, pessoal, elas vão receber informações, né? Nas próximas aulas, nós vamos aprender como é que nós recebemos informações e exibimos na tela, que são os comandos de entrada e saída. Então, as informações que entram no sistema, no algoritmo, vão ser armazenadas nessas variáveis que nós declaramos, né? Então, essa aula foi só para a gente conseguir instalar a ferramenta, tá certo? Aprendemos aqui quais são os tipos de dados que existem. Aprendemos a declarar variáveis, né? E agora a gente vai esperar para a próxima aula para a gente aprender comandos de entrada e saída, para a gente começar a tornar o nosso pseudocódigo executável para mostrar a vocês como a gente resolve um problema usando algoritmos, tá certo? Bom, então até o próximo vídeo e eu vejo vocês na próxima.